Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Nós teremos uma hora incrível, de uma conversa bem agradável, de uma conversa bem tranquila, apesar de ser sobre o medo. Eu desejo que esse pedaço de noite, esses 40, 60 minutos que nós vamos conversar aqui, traga algo de bem especial para a sua vida. Eu entendo que esse é o motivo das interações humanas, é que a gente possa sempre contribuir, sempre ser mais feliz. O objetivo é ser mais feliz. Então seja muito bem-vindo, para mim é uma alegria, é um prazer compartilhar desse tema tão relevante com você. Na semana passada, na live de sexta-feira, nós falamos também a respeito do medo. Nós demos um panorama geral acerca do medo, o que é o medo, que o medo é uma emoção. Falamos de como é o sistema de organização do medo, falamos da amígdala, que é o radar do cérebro, e falamos do sequestro da amígdala e de muitas outras coisas mais. Então hoje nós vamos falar, conforme eu anunciei, sobre as 5 verdades a respeito do medo. Você pode me perguntar assim, Nazildes, qual é o meu interesse em conhecer as 5 verdades a respeito do medo? O que acontece é o seguinte, quanto mais nós conhecermos o medo, quanto mais nós conhecermos as verdades que fundamentam o medo, mais nós temos condições de lidar com ele, porque mais nós podemos reeducar a nossa mente para que ela tenha no medo um aliado, ela veja no medo um sinal verde para ir em frente. Veja no medo algo que te impulsiona e não que te impede. Então esse é o motivo de nós falarmos a respeito dessas verdades e nós conhecermos a respeito do medo. Isso é bem legal. Então, se você acha esse tema relevante, clique aí no aviãozinho para compartilhar essa live com mais pessoas. E dê aí uns coraçõezinhos para que o Instagram divulgue esse conteúdo para mais interessados. Então, a verdade é que parece que todos nós temos medo. Nós temos medo de viver e nós temos medo de morrer. Nós temos medo do fracasso e acredite, temos mais medo ainda do sucesso. Nós temos medo de ir, nós temos medo de ficar. E nós temos medo de falar em público. Em maior ou menor grau, em maior ou menor intensidade, todos nós temos medo, porque o medo é uma emoção, como a alegria, como a tristeza, e em um momento ou outro essa emoção se apresenta. Então vamos conhecer mais o medo e fazer dele o nosso aliado. Então eu começo te fazendo uma pergunta. Quero que você reflita e coloque aí nos comentários. O que você faria se você não tivesse medo? Imagine um cenário da tua vida, algo que você quer fazer, e você imagina que nesse cenário, diante dessa situação, você não tem medo. Então, o que você faria se você não tivesse medo? Parece difícil, né, de responder essa pergunta, mas o Duane Han se fez essa pergunta e ele respondeu, que eu achei uma forma super interessante. Eu não sei se você conhece essa história, mas acredito que alguns não conheçam. Ela tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Essa é uma fábula, né, do Spencer Johnson, Quem Mexeu no Meu Queijo. Então é muito interessante. Essa história começa, ela tem 4 personagens, né? O Sniff e o Scurry, o Ren e o Han. O Sniff e o Scurry, eles são ratos, 2 ratinhos. E o Han e o Ren são humanos, mas assim, pequenininho, igual os ratos, do mesmo tamanho, por isso nós vamos chamá-los de doente. Então nós temos 2 ratos e 2 doentes. E esses ratinhos, eles não tinham um cérebro muito pequeno, agiam por instinto. E os duendes não, já eram
cérebro mais desenvolvido, conseguiam pensar e tomar decisão. Então, o que foi que aconteceu? Esses tanto os ratinhos como os duendes, eles estavam em um labirinto em busca de queijo. Estavam de um grande labirinto porque eles estavam procurando queijo. Eles procuravam, todo dia eles iam para aquele labirinto, se amontoavam lá e iam atrás de queijo. Até que um dia eles encontraram um posto, uma estação Q, lotada do melhor queijo. Aí o que foi que aconteceu? O Ren e o Han, os duendes, eles guardaram a sua chuteira, eles eram corredores, atrás de queijo, guardaram a sua chuteira, penduraram e já foram se acomodando ali. Depois gostaram muito, já se mudaram para os arredores, foram morar ali perto, fizeram ali um círculo social e se sentiam felizes e seguros com aquele queijo. Os ratos, pelo contrário, eles faziam assim, todo dia eles vinham, mas eles tiravam a chuteira, penduravam no pescoço, porque a qualquer momento eles podiam precisar sair e eles já saíam, já estava pronto para sair. E eles ficaram naquilo ali e os ratos vinham todo dia no mesmo horário e davam uma olhada nos arredores. E os duendes não. O Ren e o Han, eles chegavam já tarde, já estavam acostumados, chegavam mais tarde, iam direto ali para o queijo, não se preocupavam com as circunstâncias. E então, quando foi um dia, simplesmente os ratinhos chegaram e o queijo tinha acabado. Os ratos não acharam nada estranho, porque como eles olhavam os arredores todos os dias, eles sabiam que o queijo estava diminuindo. Mas os duendes, que não olhavam os arredores, simplesmente foram surpreendidos porque o queijo acabou. Então, o Han ficou paralisado, perplexo, não conseguia dizer nada, não conseguia fazer nada. E o Ren, então, esse ficou indignado. Quem mexeu no meu queijo? Esse queijo é meu, eu tenho direito, isso não é justo. Então entrou nesse discurso e nada do queijo. Então o que foi que os ratinhos fizeram? Os ratinhos pegaram sua chuteira, colocaram nos pés e vamos procurar outro labirinto, vamos voltar para o labirinto, vamos procurar outro queijo. Os duendes, que tinham um cérebro mais desenvolvido, acostumado com o seu queijo, ficaram ali, não quiseram sair. E aí até que chegou um dia que o Han estava incomodado daquela situação, não tinha mais queijo, já estava emagrecendo, estressados. Então ele resolveu que ele queria sair, tinha que fazer alguma coisa, não dava mais para ficar ali. Mas o Han se recusou e ficou. E o Han foi. Então não sei se vocês estão entendendo, mas assim, o que é que significa o queijo? O queijo significa a nossa zona de conforto. Então eu peço que você reflita o que é que te apoia, o que é que te segura, o que é que te mantém confortável. Então, apesar dessa situação de estar nessa zona, o Han colocou sua chuteira e foi para o labirinto. Quando ele ia para o labirinto, ele começou a se arrepender, a pensar que deveria voltar, porque não tinha certeza se encontraria queijo. Ele estava magro, com poucas condições diante de tanto tempo parado nessa estação esperando o queijo voltar. E ele estava meio fragilizado, mas mesmo assim ele ficou, pensou. Aí uma hora ele se perguntou, o que é que eu faria se eu não tivesse medo? Foi essa a pergunta que eu lhe fiz, o que é que eu faria se eu não tivesse medo? Então ele simplesmente disse assim, se eu não tivesse medo, eu tomaria uma nova direção. Eu não voltaria de onde eu vim, porque lá não tem queijo. Eu tomaria uma nova direção. Ia em rumo ao desconhecido. Então ele tomou uma nova direção. E o interessante é que quando ele toma essa nova direção, ele ainda não sabe se vai encontrar queijo. Ele não sabe o que vai acontecer. Mas ele se dá por ele sentindo muita felicidade. Aí ele diz assim, mas como? Eu nem sei se vai ter queijo e eu já estou feliz assim. Por quê? Aí ele se dá conta que ele está nessa felicidade porque
ele foi apesar do medo. Ele não precisou vencer o medo, ele continua com medo, ele continua amedrontado. Mas quando ele olha para o outro lado, ele vê a liberdade. Então ele está caminhando em direção a uma nova busca, a um novo objetivo, a um novo queijo, caminhando em direção à liberdade. Então a moral dessa história é: qual é o teu queijo? O que é que te segura? Por quê? Porque não importa onde nós estamos, qual é o nosso ponto de segurança, o nosso ponto de apoio, a nossa zona de conforto. Nós temos sempre que pensar que as mudanças acontecem provocadas por nós, ou no caso do ratinho e dos duendes, pelas circunstâncias da vida. Então, quão preparado para a mudança nós estamos, apesar do medo. E a zona de conforto, veja bem, estar na zona de conforto é estar em segurança. Sempre que eu vou sair dela, isso pode me dar um medo. Isso aconteceu comigo quando eu me aposentei, eu era magistrada, né? Trabalhava na magistratura, eu me aposentei, fiz um concurso de cartório, fiquei esperando o resultado, esse concurso demorou muito, está com 6 anos e não saiu. E chegou um tempo que aí a minha filha, a Érica, me convidou para nós fazer uma reciclagem, fazer uns cursos e tal. E eu não queria de forma nenhuma sair mais, sentar para estudar, não quero, já estou aposentada, não queria de jeito nenhum. Aí terminei indo, digo, vou, Érica, só para te acompanhar, ficar sentada lá e pronto. Isso era o quê? Zona de conforto. Medo de repente começar de novo. Só que eu fico pensando, se eu não tivesse tomado essa direção, essa decisão, quão pobre a minha vida estava. Porque a minha vida floresceu, porque depois disso vieram N coisas, N cursos, N vivências, N pessoas, N programas que eu não estaria vivendo se tivesse ficado na minha zona de conforto. Então, por isso que eu te pergunto, qual é a tua zona de conforto? O que é que te segura? O que é que te impede de ir à frente? O medo é uma emoção muito peculiar. O medo é muito interessante. Olha, Charles Darwin, aquele nosso famoso naturalista britânico, geólogo e biólogo, naquele livro que ele escreveu sobre a expressão das emoções no homem e nos animais, ele relata uma experiência que aconteceu com ele, que é interessantíssima. Ele diz o seguinte: ele foi ao zoológico e foi para o setor das cobras. Tinha uma cobra venenosa, né? Então ele disse que ia colocar o vidro, o rosto, naquele vidro grosso, né, que separa a cobra dos visitantes, graças a Deus. Ele ia colocar o rosto lá e quando a cobra desse o bote, ele não ia se mover. Ele estudava isso, a expressão das emoções no homem e nos animais. Então ele queria expressar a emoção dele ali parado, não ia se mexer com o bote da cobra. Ele tomou essa decisão. Então ele encostou o vidro. Quando a cobra deu o bote, ele saltou quase 2 metros, porque ele não se conteve. Por quê? Porque ele teve medo. E o medo, você não para pensar, o medo dominou. O medo sequestra a nossa vontade. Então ele não conseguiu manter essa decisão. Porque isso é uma característica do medo. Mas veja que coisa interessante. E se realmente ele estivesse em perigo? O medo não para averiguar. E se ele estivesse em perigo? Como é que seria? Ele não estava, tudo bem. Mas naquela hora ali, se ele tivesse, teria salvo. Então, isso é o medo. O medo lhe leva a salvar a sua vida, ainda que ela efetivamente não esteja ameaçada. Essa é a parte boa do medo. Mas existe outra parte do medo, que é porque o medo ele é muito insidioso. O medo ele é espaçoso. Ele chega na nossa vida e ele não se contenta só com o rosto no vidro para fugir da cobra. Quem tem medo de falar em público, por exemplo, é normal que também tenha medo de uma entrevista de emprego, por exemplo, de conhecer pessoas novas, de começar novos relacionamentos. Porque esse é o problema do medo. Se nós temos medo e nós alimentamos,
ele pode se tornar patológico, porque ele pode querer dominar a nossa vida. Então é isso que nós temos que ter cuidado. E existe um axioma muito antigo. Um axioma é um princípio, é um postulado, né? Considerado uma verdade, né? É um princípio que a constante exposição ao objeto do medo imuniza contra o medo. Vou repetir. A constante exposição ao objeto do medo imuniza contra o medo. O que é que significa isso? Significa, por exemplo, que se Darwin tivesse repetido aquela experiência de colocar o rosto no vidro várias vezes, à medida que a cobra fosse dando bote, ele sabia que aquilo não tinha perigo, ele ia se acostumando. Ia chegar ao ponto que ele tinha um leve tremor, mas não pulava mais. Tanto que a gente vê tanta gente aí segurando cobra, coisa que eu não sou capaz de fazer, mas é porque aquelas pessoas já têm essa exposição ao medo. Então, sempre que nós vamos nos expondo ao objeto do medo, nós vamos nos imunizando contra o medo. Por isso que a regra em termos de medo é enfrentar. Mas veja que nós não estamos falando de enfrentar um perigo. Se uma coisa é um perigo real, concreto, é respeitar o teu medo, não é enfrentar. Mas se o medo é apenas fruto da nossa zona de conforto, como era da minha, que não queria voltar para estudar, para fazer curso depois de aposentada, se o medo é um reflexo dessa zona de conforto, aí sim o correto é enfrentar. E se for um medo de falar em público? Aí eu digo assim, cuidado. A causa, o objetivo pode ser enfrentar, mas pode ser que você precise respeitar esse medo. Por exemplo, digamos que você vai falar em público e você está com medo, mas você não se preparou. Você vai dar uma palestra de 1 hora, você estudou um conteúdo que dá para você falar 8 horas, que essa é a métrica. Vou falar 1 hora, eu tenho que ter conteúdo para falar muito mais do que isso. Você estruturou esse conteúdo de uma forma legal para as pessoas receberem? Se organizou? Como é que tá? Você ensaiou? Se você não fez nada disso, se eu não fiz nada disso, é normal, é salutar, é bom sentir medo. Por quê? Porque você vai para algo que pode ser um confronto para a sua autoimagem. Para a sua autoimagem pessoal, para a sua autoimagem profissional. Então o medo, que é quando a gente fala em medo de falar em público, a gente pressupõe que a pessoa já tem esse devido preparo. Que ela já se preparou, que ela já sabe estruturar a sua apresentação, que ela já tem uma forma legal, ela sabe começar, ela sabe terminar, ela sabe se conectar com a plateia. Então a gente imagina que a pessoa já fez tudo isso e apesar disso tem medo, porque ocorre sim. Você pode ter tudo isso, mas dá esse frio na barriga, com certeza. E isso aí é que a gente diz, enfrente, porque é enfrentando que você consegue falar, mas tem que enfrentar. Então, meu amigo, minha amiga, clica no aviãozinho, compartilha essa live com mais pessoas que possam se interessar por esse conteúdo e dá uns coraçõezinhos por Instagram, mandar essa live para mais pessoas. E o que é que acontece? Olhem, o nosso medo, tudo que nós pensamos a respeito do nosso medo são crenças. Isso faz parte do nosso sistema de crenças. Se eu acho que falar é difícil, se eu acho que falar é fácil, se eu acho que falar em público não é para mim, se eu acho que eu só devo falar em público quando eu atingir uma determinada situação, quando eu me formar então eu falo, quando eu me casar então eu falo, quando eu conseguir uma promoção então eu falo. Tudo isso são crenças, faz parte do nosso sistema de crenças. E como é que nós mudamos as nossas crenças? Nós mudamos as nossas crenças colocando uma crença para nós é uma verdade. A crença para nós é uma verdade. Então, como é que eu mudo uma crença? Eu coloco outra verdade no lugar. Porque eu não tenho como pegar aquela crença e extrair do meu cérebro, jogar aquela crença fora. Eu não tenho como fazer isso. É como se eu fosse pegar um copo de água e tá sujo.
e eu quisesse limpar essa água, eu não posso derramar, eu teria que colocar água nova até que essa água suja caísse fora. Mas mudar a crença é mais fácil, porque eu tenho a crença antiga, eu adquiro a crença nova, eu repito aquela crença nova várias vezes, e se eu não acesso mais a crença antiga, ela vai ficando inativa. Eu não tenho que fazer nada com ela. Essa é a coisa boa, eu só tenho que fazer com a crença nova. Só a crença nova que eu tenho que alimentar, só a crença nova que eu tenho que acessar. Então a antiga, ela vai e perde a sua eficácia. Então, por isso que as verdades acerca do medo, o objetivo delas é que você mude suas crenças a respeito da fala em público. Essas 5 verdades a respeito do medo, elas são da doutora Susan Jeffers, desse livro, Como Superar o Medo. Essa minha edição é bem antiga, de 1996, mas sempre foi um livro meu de cabeceira. Como Superar o Medo. As 5 verdades a respeito do medo é um trabalho dela, da doutora Susan Jeffers. Então, o objetivo dessas verdades a respeito do medo, que nós vamos falar agora, você vai ouvir cada verdade e você vai ver se ela faz sentido para você. Se realmente ela faz sentido para você, essa verdade. Agora, não rejeita de plano. Primeiro, analisa, examina, aceita. Se você achar que faz sentido, fica. Se não, deixa aí. Mas primeiro examina. Uma vez que você achar que essa verdade fez sentido para você, então o que é que você faz? Você vai repetir essa verdade 10 vezes ao dia durante 30 dias. Você pode escrever post-it, colocar no espelho, fazer como você quiser, gravar, mas o importante é que você se exponha a essas verdades 10 vezes no dia durante 30 dias. Também é uma receita da doutora Susan. Então vamos para a verdade número 1, que eu acredito que você está ansioso, você está ansiosa por essa verdade. Então a verdade número 1, ela diz o seguinte: o medo jamais irá embora enquanto eu continuar a crescer. O medo jamais irá embora enquanto eu continuar a crescer. Se eu pudesse olhar no seu rosto, eu penso que você não estaria morrendo de alegria. Ai, é isso? Eu estava esperando essa verdade ir embora para eu poder crescer, e mesmo eu já tendo crescido, eu vou continuar sentindo medo? Sim, senhor. Sim, senhora, vai. Por quê? Imagina que hoje você fala para uma plateia de 10 pessoas. Tinha medo, falou a primeira vez, a segunda, a terceira, agora já está confortável. Mas aí aumenta a tua plateia para 100 pessoas. 100 pessoas, aí você já começa a se preocupar. Como é que você vai fazer, como é que você vai controlar essas pessoas, se de repente todo mundo começa a conversar entre si, não me ouve, como é que eu faço? E de repente aumenta para 500, e aí? Então, a cada novo degrau de crescimento nosso, isso significa sair da nossa zona de conforto. E quando nós saímos da zona de conforto, o medo vem junto. Então, não tem jeito. Enquanto continuarmos a crescer, vamos continuar a ter medo. O medo não vai embora enquanto você continuar a crescer. Se eu ficar estagnado na zona de conforto, aqui pronto. O medo está lá, é um outro medo, mas se eu quero crescer, eu tenho esse medo. Olha, eu fiz na área de direito, eu sou da área de direito, eu tenho de 12 a 14 pós-graduação na área de direito. Quando eu deixei a magistratura, eu resolvi fazer um TCC em neurociências. Mas olha, foi uma luta, uma peleja para eu me decidir. Por quê? Ah, meu Deus, um TCC, tem que escrever, uma pós-graduação, tanta disciplina, será que eu consigo? Aí eu dizia, mas eu já tenho tantas. Ah, mas era em direito, neurociência, estudar o cérebro e tal. Então eu tremi na base. Isso é o quê? Zona de conforto. Tinha que sair, esquecer tudo que eu estudei de direito para me lançar em neurociências. Isso afeta a zona de conforto.
Então, não tem jeito. Se você vai partir para algo novo, o medo vai continuar. Cada vez vai crescendo, você hoje exerce um cargo na empresa. Digamos que você é supervisor, supervisora, e você vai guindado a gerente. Vai sentir medo ou não vai? Pouquinho. Agora, isso não é para lhe paralisar. O medo vem para conversar com você, para fazer você sentir o que é que você precisa mudar. O que é que eu preciso mudar para lidar com esse medo? Para lidar com essa nova situação? A que é que eu preciso estar atento? É só para isso que o medo vem. Só que muitas vezes a pessoa interpreta que o medo vem para paralisar. É um sinal vermelho. Não é. O medo é um sinal verde. Porque agora você vai ser gerente, então você se prepara. O que é que eu preciso saber? Até o coração ficar tranquilo, a amígdala ficar super tranquila. Então é bem seguro. E a segunda verdade, a verdade, então tu já sabe, essa primeira verdade, examina, vê se concorda com ela. Pense alguma vez em que você deu esse patamar, você estava num degrau, cresceu um pouco, o medo que deu. Entrou na faculdade, terminou a faculdade, assumiu um novo emprego, mudou de emprego, casou ou apenas noivou. Veja o medinho que deu e como você continuou. Isso vale para todos os setores da tua vida. A verdade número 2 é que a única maneira de se livrar do medo de fazer algo é fazê-lo. A única maneira de se livrar do medo de fazer algo é fazê-lo. Então, se eu tenho medo de fazer uma coisa, enquanto eu não fizer, não adianta, eu não me livro daquele medo. O medo, a gente não entende o medo na teoria, ele é na prática. Eu trabalho o medo na minha mente para que eu possa colocar a solução na prática. Por exemplo, o medo de palco que tantas pessoas têm, né? Medo de falar em público. Na verdade, esse medo, ele não é do palco, não é da hora que você está falando, é de antes da fala. Lá ele não dura 5 minutos. É o filme que passa na mente que traz esse medo. Então, enquanto você só se livra desse medo se for lá e falar. Isso aí nós aprendemos, essa sabedoria, com a sabedoria muito grande das águias. As águias, elas fazem os ninhos no alto do rochedo mais escarpado. É lá que a águia coloca os seus ovos. Ela faz o ninho dela lá. O que é que acontece com as águias? Quando os filhotes das águias vão crescendo, que eles precisam aprender a voar, eles estão tudo com medo. Lá no alto do rochedo, e a mamãe águia pergunta assim: por que será que a emoção de voar começa sempre com o medo de cair? Por que a emoção de voar começa sempre com o medo de cair? Não, essa pergunta ainda está sem resposta. Então a mamãe águia vê os filhotes com medo, ela também está com medo, porque abaixo daquele rochedo só existe o ar para suportar a asa de cada um dos seus filhotes. E o que é que ela faz? Encosta os filhotes bem na beirada do penhasco e um a um ela faz a última coisa que ela pode fazer pelos filhotes, é um empurrão. Ela empurra e eles descem naquele vácuo. E por que ela faz isso? Porque o empurrão é o maior presente que a mãe águia pode lhe dar para os filhotes. Porque se ela não fizesse isso, eles não saberiam o privilégio de ter nascido águias. Então ela faz isso. Isso é o que eu chamo se livrar do medo de fazer, né? Não vá fazer como as águias, não precisa ir para esse rochedo para de lá dar um salto. Mas pensa qual é o medo que você pode se preparar e enfrentar. Pensa qual é o medo, o que é que você pode fazer, se baseando nesse medo, nesse ninho das águias, que eu acho interessantíssimo, né? O que é que você pode realmente fazer.
Não sei se você já deu um salto assim, mas é bem interessante superar algum limite, né? Dentro da segurança, é claro. Então, analisa se essa verdade é verdade para você. Se for, aceita e repete 10 vezes durante 30 dias. Já tem a primeira, agora tem a segunda. A terceira verdade é o seguinte: a única maneira de me sentir melhor comigo mesma é me atirar e fazer algo. É bem parecida com a verdade anterior. Porque o que acontece? A única maneira de me sentir melhor comigo mesma é me atirar e fazer algo. O que acontece? Acontece que se eu não for, se eu não fizer, eu não vou ficar me sentindo bem comigo mesma. Uma vez eu tenho uma amiga que ela trabalhava, ainda trabalha numa área de processamento de dados, e ela precisava apresentar um trabalho para o grupo, né, para os colegas dela, de um projeto que ela estava desenvolvendo, né, ela coordenava aquele projeto, tinha outras pessoas que trabalhavam com ela. Só que na hora de apresentar, ela tinha pavor de falar em público. Então não teve quem fizesse ela ir, passou para um colega, um subordinado ali, que foi apresentar o projeto. Mas ela não ficou se sentindo bem com ela mesma. Ficou aquela sensação de impotência, de fracasso, por ela não fazer uma coisa que em tese não tinha por que não fazer, falar para os próprios colegas. Então, quando a gente toma isso, da gente não fazer, nós não nos sentimos bem com a gente mesmo. Não tem como. Fica aquele sentimento de que faltou algo, porque não tivemos coragem de enfrentar. Isso me lembra uma vez que eu fui a Pirenópolis. Lá eu estava com a Érica, minha filha, e nós decidimos, né, em Pirenópolis, o programa, tomar banho de cachoeira. Então, tomamos banho primeiro em uma cachoeira que a água nos banhava, assim, né, que foi ótimo, fomos a algumas, assim, e fomos a outra que ele era um poço bem grande, assim, tipo uma lagoa funda, e quando nós chegamos lá, os cristais de gelo estavam assim, se criando já em cima, gelada, gelada, gelada. Então, ficamos ali, olhando para aquilo ali, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Dar esse pulo aí. Mas era uma situação controlada, não tinha nada demais, era só medo. E como é que eu ia me sentir bem comigo mesmo? Fui lá, planejei e tal, vou chegar lá e não vou pular. Pam! Eu e a Érica pulamos dentro dessa lagoa, gelada, gelada, cristal de gelo. Só que quando pulamos, aí cobre tudo, tal. Então, a única maneira de a gente se sentir melhor é fazer, porque se eu não tivesse feito, ainda hoje eu estava com essa frustração de não ter feito isso. E tem mais, isso chamava outros, porque quando nós nos esquivamos de algum comportamento em função do medo, vão aparecer outros comportamentos, tipo, eu passo isso para meu colega fazer, eu não vou nessa cachoeira, eu não vou nessa tirolesa, eu não vou nessa fala, esse público é muito grande, eu vou falar com um público menor. Então, nós vamos o tempo todo encontrando formas de não ir, de empacar, de ficar onde nós estamos. Então, a única maneira de se sentir bem com a gente mesmo é se atirar e fazer algo. O importante é nós olharmos qual é o risco mesmo disso. Isso é importante? Qual é o risco? Porque muitas vezes o risco está é o medo nos paralisando. O medo é muito insidioso, ele chega e ele toma espaço e não deixa com que a gente se movimente. Então isso que você tem que pensar, é medo mesmo? Realmente eu tenho que evitar porque isso é inseguro. Então, essa verdade também, você vai analisar se faz sentido para você, vai repetir 10 vezes durante 30 dias. Não se preocupem se você não tem papel para anotar ou se você não decorou, porque no meu Instagram, Nazildes Lobo, tem lá um post com essas verdades, então você depois vai lá e copia e fica fazendo esse trabalho. A verdade 4 diz assim, essa eu adoro, é a minha predileta. Em território desconhecido,
Não só sou eu que sente medo, todos sentem. Em território desconhecido, não sou só eu que sente medo, todos o sentem. Então, bem-vindo ao planeta Terra. Bem-vindo ao planeta Terra. Isso é maravilhoso. Então, é confortante saber que todos sentem medo. Ai, quer dizer que aquela pessoa que eu acho assim fantástico, que parece que sabe resolver tudo, que é o poderoso chefão, sente medo? Sente, de repente, se ele for fazer um curso de sapateado, por exemplo, e não sabe nada de sapateado, vai morrer de medo. Então depende do parâmetro, que é, se ele for mandar um subordinado, não vai ter medo não. Mas se for fazer um curso de dança ou uma aula de crossfit, por exemplo, né, pode sentir medo. Então depende do parâmetro, do que é desconhecido para a pessoa. O que é que está fora da zona de conforto da pessoa. Porque o que me mete medo é o que está fora da minha zona de conforto. O que te mete medo é o que está fora da tua zona de conforto. Zona de conforto é uma coisa interessante, porque esse nome é muito sedutor. Zona de conforto, né? Eu que adoro uma rede, adoro uma cama, a gente pensa que conforto é isso, né? É uma cadeira bem gostosa, mas não é. Zona de conforto é uma zona de estagnação. É algo que nós estamos ali como se estivéssemos paralisados, porque a vida é movimento. Então, quando nós nos resguardamos em uma zona de conforto, nós estamos cada dia mais empobrecendo a nossa vida. Essa é que é a verdade. Eu, por exemplo, sempre trabalhei com treinamento presencial. E o treinamento presencial, assim, é muito confortável para mim, porque eu gosto de interagir com as pessoas, eu tenho facilidade de chegar e olhar as pessoas nos olhos, formar essa sintonia. Porque quando você dá um treinamento presencial, você obtém o retorno da pessoa na hora. Então você sabe como é que a pessoa está reagindo a você, a sua apresentação. Você pode fazer algo ali para trazer aquela pessoa naquele momento. O online é diferente, por exemplo, eu não sei como é que você está recebendo esse conteúdo. Então, quando eu pensava em migrar, né, praticamente migrar do presencial para o online, lá se vem aquele medo de novo, aquele frio, eu online, nem vejo as pessoas e essa conexão e tal. Aí eu conversei com o meu medo, aí ele mostrando, o que é que a gente pode fazer? Olha, tu faz assim, dá um conteúdo mais organizado, mais passo a passo, porque as pessoas não podem te acessar para a pergunta do mesmo jeito. Você não está vendo a reação das pessoas, então dá um conteúdo mais digerível, mais organizado. Olha bem para a câmera, para olhar para os olhos das pessoas, para fazer essa conexão. Conta mais histórias. Então sempre tem um jeito. E aí, pronto. Vamos com medo das primeiras vezes e depois o medo não gosta de acompanhar a gente, o medo gosta que a gente pare. Então, se nós vamos em frente, o medo é preguiçoso, ele termina ficando e a gente supera. Porque acontece isso com o medo. Você vai, o medo se cansa, ele termina parando, ele não te acompanha. Ok? Então, a mesma coisa com essa verdade. Se ela faz sentido para você, deixa nos comentários, comenta se você vê sentido nessa verdade, decora, repete 10 vezes ao dia durante 30 dias. Isso muda a tua crença. A verdade número 5, ela diz o seguinte: enfrentar o medo é menos assustador do que viver com o medo latente que resulta de um sentimento de impotência. Enfrentar o medo é menos assustador do que viver com o medo latente que resulta de um sentimento de impotência. Veja bem, quando nós não fazemos algo por causa do medo, nós permanecemos na zona de conforto, mas aquilo nos dá um sentimento de impotência. E esse sentimento de impotência abriga um medo latente, porque não fomos capazes de fazer isso. Então o medo, eu posso dizer assim, eu não vou me casar, porque pode ser que um dia não dê certo e eu tenha que me separar, então eu já nem me caso.
Eu não vou ter filho, porque de repente, sei lá, acontece uma coisa. Não, prefiro não ter. Eu não vou amar, porque eu posso um dia ser abandonada. Eu não vou falar em público, porque de repente, sei lá, isso não dá certo, a plateia me rejeita, não sei o quê. Então, tudo que nós deixamos de fazer, em vez de enfrentar, nós nos esquivamos, cria esse sentimento de impotência. Nós não vamos nos sentir bem ao final das contas. Por quê? Porque nós não vamos estar criando uma nova história, não vamos estar indo para frente, não vamos estar galgando degraus, não vamos estar crescendo. A vida é mudança e nós estamos aqui para mudar, para crescer, para evoluir, para ter uma vida rica, uma vida dinâmica. Esse é o nosso objetivo. Então veja que tudo isso é mais assustador do que enfrentar o medo. Tudo isso é mais assustador do que enfrentar o medo. O Han, quando ele estava naquela aventura lá, que ele saiu para o labirinto, ele diz uma coisa nessa história muito interessante. O livro é Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele diz o seguinte, que quando ele sai para procurar o queijo, né, e muito embora não tenha queijo ainda, não esteja vendo nada, nem sabe se vai encontrar, mas ele já se sente feliz. E ele diz que ele se sente feliz porque ele sente que não está dominado pelo medo. Ele sente que ele superou o medo, deixou para trás. Eu vou com medo, eu vou amedrontado, mas eu vou. E isso deu a ele liberdade de uma nova escolha, porque ele pensou assim, se eu volto, de lá eu já vim, o que é que eu vou fazer? Lá não tem queijo, eu tenho que tomar uma nova direção, eu tenho que tomar um novo rumo. E ele disse que já se sentia bem, como se já tivesse conseguido, simplesmente porque ele já acreditava, né? Já tinha visto que do outro lado do medo tem a liberdade. Porque é isso que eu quero que você grave. De um lado tem o medo, mas quando eu passo o medo, eu encontro a liberdade. A liberdade de decidir o que eu quero fazer, a liberdade de decidir minha vida, de decidir minhas preferências, meus gostos, minha vontade, está do outro lado do medo. Por isso que o medo não pode ser um sinal vermelho para te paralisar. Não é essa a função do medo. O medo vem para te alertar, para você se preparar, fazer dele um amigo e ir em frente. Simplesmente ir em frente. E aí, pessoal, como é que as verdades se aplicam à sua fala em público? Talvez você queira saber disso. E aí, como é que essas verdades se aplicam à sua fala em público? Elas se aplicam da seguinte forma: reeducando a tua mente para substituir crenças que você tenha de que vale a pena se esquivar, de que só você sente medo, de quando você chegar em algum lugar você vai enfrentar o medo. Então essas verdades se aplicam como uma mudança de crença. Por isso que você precisa reeducar sua mente, impregnar sua mente com essas verdades. Por isso a recomendação de você repetir durante 10 dias, durante 10 vezes ao dia durante 30 dias, para que você possa impregnar o seu sistema com a nova crença. E quando você repete, cada vez que você repetir, você forma imagem na sua mente. Então você forma imagem, que aí aquela imagem lhe leva a um contexto de como é muito melhor você avançar do que você parar. Então essa é a sua tarefa de casa. Porque a nossa conclusão é que nós não podemos fugir do medo, que o medo é o nosso amigo. Tem um exercício que você pode fazer na sua mente, diante de qualquer medo, que ele é interessantíssimo. Você pensa assim: o que é que de pior pode me acontecer nessa situação? Eu quero fazer algo. Digamos que você vai falar em público e você está com medo, vai apresentar um projeto na sua empresa e você está com medo. Então você se pergunta: o que é
que de pior pode acontecer nessa situação? E você imagina na sua mente, cria na sua mente este cenário, o que é que de pior pode acontecer. Aí você vai ver o que é bom. Aí você pensa assim, essa pergunta é bom você anotar. O que é que de pior pode acontecer nessa situação? Aí a segunda, você pensa assim, o que é que eu faria se isso acontecesse? Digamos que você quer falar em público e acha que o pior que pode acontecer é dar o branco. Aí você pensa assim, o que é que eu faria se isso acontecesse? O que é que eu faria? Pior coisa, o que é que eu faria? Aí você vai ver que a coisa não é tão preta como você pensa. Não, ia dar o branco, o que é que eu faria? Eu ia ter que me lembrar de algo. Eu ia ter que ter um roteiro. Então, leva umas fichas, anotado o teu roteiro, o que é que você vai falar. Faz um slide. O público não sabe do que você vai falar, então de repente lembrou aqui, diz outra coisa quando você voltar, quando você lembrar, você diz, o público nem sabe do que é que você ia falar. O importante é você ter o que falar. E normalmente o orador tem mais o que falar que o tempo nem dá. Então, isso é um exercício que você faz para qualquer tipo de medo. O que é que de pior pode acontecer. Foi o que eu fiz em Pirenópolis, quando eu fui pular naquela cachoeira. O que é que de pior pode acontecer nessa situação? Aí eu pensei, eu dar um grito bem feio, dar um grito horroroso na hora que o frio bater. Era o que de pior podia acontecer. Aí eu pensei, e o que é que eu vou fazer? Bom, eu grito, né? Depois saio da água. Então você se previne. Se você fizer isso, o medo pouco vai te incomodar, porque se você já projeta um cenário em que você vai lidar com a pior coisa que pode acontecer, pior coisa, o que é que você faria e você se previne, meu amigo, minha amiga, você não precisa ter medo de nada. Você se previne. Agora você tem sempre que pensar realisticamente. Aí veja que a maioria desses medos a maioria dos medos que a gente tem na mente não se sustenta, porque a gente vai olhar qual é mesmo o pior medo. Rejeição da plateia, que é o campeão, a gente viu na live passada, que é o medo de falar em público campeão. O que é que de pior pode acontecer? Ser rejeitado pela plateia. Bom, e o que é que você faria se isso acontecesse? Aí você vai examinar, bom, por que essa plateia me rejeitou? O que foi que eu fiz para levar essa rejeição da plateia? Então eu vou mudar, não vou ser rejeitado. Foi o meu conteúdo que não agradou, ou eu cheguei lá por cima, cheguei com petulância, não fiz uma conexão com a plateia, o que foi que houve? Aí você já se previne. Você vê como é simples? É só você projetar esse cenário na sua mente. O que é que de pior pode acontecer? O que é que você faria e você se prevenir. Ok? Então, só repetindo as 5 verdades para ficar bem fresquinha na sua mente, também para quem entrou agora. O medo jamais irá embora enquanto eu continuar a crescer. Vai crescer, vem medo. A única maneira de se livrar do medo de fazer algo é fazê-lo. Enfrenta, vai, avança. A única maneira de me sentir melhor comigo mesma é me atirar e fazer algo. Comportamento de esquiva não traz felicidade. Se manter preso na zona de conforto não traz felicidade. Em território desconhecido, não sou só eu que tenho medo. Todos o sentem. Bem-vindo ao planeta Terra, você tem um monte de companheiro, um monte de amigo, eu inclusive. Enfrentar o medo é menos assustador do que viver com o sentimento, medo latente que nasce de um sentimento de impotência. A gente não enfrenta o medo e ainda fica com esse medo latente, porque dentro do sentimento de impotência, qualquer que seja ele, tem um medo latente de algo que nós não conseguimos enfrentar. Então, meu amigo, com isso nós
nos aproximamos de concluir essa live. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vai no meu Instagram e comenta qual dessas verdades você se enquadra, qual é a mais relevante para você, o que foi que você achou, no que é que isso muda a sua vida, você conhecer essas verdades. Faz esse exercício que eu estou te pedindo. Parece brincadeira, às vezes a gente não acredita, mas nós mudamos crenças, é exatamente dessa forma. Quando eu estudei crença pela primeira vez, que foi em programação neurolinguística, já aí pelo ano de 1998, eu não acreditava que mudar crenças fosse um processo assim, tão fácil. Só repetir uma coisa que eu quero. Mas é assim porque elas foram criadas assim, por coisas que você ouviu e absorveu. Não tem outro jeito de criar uma crença. Uma crença só entra em você por algo que você ouviu e absorveu. Da mesma forma, para ela sair, você não tira, mas ela inativa. Você colocando crenças novas, coisas que você vai ouvir e que você vai absorver. Então, eu te desejo flores, eu te desejo frutos, eu te desejo os melhores frutos. Fica com Deus, me acompanha na próxima live de sexta-feira. Vou estudar um conteúdo bem legal para você. Se quiser, coloca na live, coloca no Instagram, o que é que você quer ouvir, o que é que você quer saber mais a respeito de medo. Porque para mim é um prazer falar desse assunto. Para mim, medo é vida. Porque nós só conseguimos viver de verdade, viver plenamente, quando nós temos no medo um aliado. Quando nós temos no medo um amigo, porque o medo, acredite, é uma guarnição para a tua vida. O que você precisa é ouvi-lo, é conversar com o teu medo. O que é que você quer me dizer nesse momento? Aqui eu devo prestar atenção. Porque quando nós fazemos isso, automaticamente vem a resposta, porque o medo está dentro de nós. Faz parte da nossa sabedoria. Então ele se revela para te dizer exatamente o que é que você precisa saber. Faz pergunta no meu direct, se comunica. Para mim é uma honra. E fica com Deus e boas colheitas na tua vida. Tudo de bom.